No decorrer da história, o protagonista será Andrew, um escritor e autor de estilo japonês que possui um estúdio onde ele e sua equipe escrevem novas histórias para seu público. Aqui são mostrados alguns dos personagens que Andrew criou, todos provenientes das lendas, mitos e histórias mais distorcidas e supersticiosas. Um vampiro sanguinário, um guerreiro noturno que aparece apenas sob a pálida luz da lua, roubando poderes através do sangue de sua vítima, cuja iguaria preferida é o sangue. Um demoníaco súcubo insaciável que suga a alma e a força das almas mais pervertidas de pessoas que só podem morrer sob o jugo de tamanha beleza. Os chamados reis demoníacos, um verdadeiro horror no mundo de fantasia do protagonista, capazes de levar a vítima ao guardião da balança, onde o coração de um mortal ficará na tigela esquerda e uma pena na direita. Rápido e mortal, como um diabinho, um demoníaco, rindo de sua futura vítima, cuja morte será inevitável. Um lenhador gigante, visto de lado parece um homem grande e gentil. Conheça-o melhor e você conhecerá todos os horrores deste mundo, toda a dor que ele trouxe aos seus inimigos. Antes um homem morto, agora um cadáver ambulante, acorrentado, porque você nunca pode esperar o que pode acontecer ao seu corpo após a morte. Uma criança e já um demoníaco em carne e osso, cujo esqueleto e ossos brilham por todo o corpo e pelo poder que lhe foi dado do alto, manchou suas mãos com sangue e sua alma com lama. A equipe do nosso herói se reuniu em seu escritório. Provavelmente aconteceu um evento muito significativo. A equipe de Andrew aparentemente está gravando o último discurso para o público, e ele, sentado em uma cadeira de rodas perto de soros e equipamentos médicos, mal pronuncia seu discurso. Com as últimas forças, Andrew diz palavras de gratidão ao seu destino pelo fato de ela o recompensar com uma vida curta cheia de seu trabalho favorito. O final da gravação, como consequência da morte, uma tela preta, uma cortina, o jogo do André no palco da vida acabou muito cedo, seja um intervalo no momento mais inconveniente. Equipamentos e tecnologia médica mantiveram vivo o corpo do autor homónimo, escritor de histórias que captaram o interesse do público. O herói uma vez escreveu sobre morte e assassinato, mas agora ela o alcançou com um capuz preto, fechou a cortina no momento mais inesperado para ele. Uma gota d'água, como mais uma alma que caiu em um oceano sem fim de almas, uma espécie de paz após a morte, uma luz branca no fim do túnel e, em geral, o fim de mais uma pequenina vida. O intervalo entre as cenas acabou não sendo o fim do jogo do herói, mas uma pausa, uma mudança de cenário. Ele iniciou o jogo em seu novo papel, em outro jogo. Uma linda empregada limpa o autor que já esteve em estado terminal, agora um personagem em outra vida. A mente de Andrew começou a clarear, seu esquecimento não durou muito, uma faísca em sua alma começou a acender. A empregada aparentemente limpa cuidadosamente seu mestre e não espera nada de ruim dele. Andrew começou a se revirar na cama e a fazer pequenos movimentos para acordar. O protagonista mal levanta as pálpebras pesadas, como se depois de um longo sono as pálpebras grudassem uma na outra. A empregada não esperava o despertar de seu patrão. Ficou muito alarmada com o seu inesperado. André acordou, depois de não conseguir levantar um sonho, do qual não conseguiria sair, nem mesmo o beijo de um príncipe amoroso. A empregada ainda está em choque com a rapidez de Andrew, pois muitos de vocês devem ter esperado muito ele acordar. A menina derramou uma bacia de água de surpresa. A água espirrou no chão do quarto do Sr. Andrew. André já tenta se levantar em seus aposentos, sem saber onde está, e a garota cai na sua frente. Os aposentos do nosso herói parecem muito ricos, obviamente esperaram por ele por muito tempo e cuidaram dele por tanto tempo. Andrew se pergunta por que ele está aqui. Ele morreu ao minuto, quando foi transferido para a cama, onde foi enxugado por uma empregada. Gritando e rugindo, sai correndo dos aposentos para avisar a todos sobre o despertar do mestre. Andrew estende a mão na direção dela e tenta impedi-la. Aparentemente tudo é inútil. A beleza foge, como se a trilha tivesse desaparecido, o vento a tivesse levado, ela tivesse caído no chão. O herói põe os pés numa nova terra, na sua nova vida, num novo dia, tudo do zero. Ele ainda se sente fraco, assim como o fato de seu novo corpo ficar bastante enfraquecido durante todo o sono. André finalmente percebeu que até então ele já havia morrido e provavelmente renasceu, só que não se sabia onde ele estava e a que horas. Andrew nota algumas roupas e pensa que podem ser dele. Um corpo novo, roupas novas, tudo para o nosso herói neste mundo será novo, nem tudo é como sempre. O corpo está tão fraco que tem dificuldade em segurar todas essas roupas, mas é muitas vezes mais forte que o anterior, mais enfraquecido. Alguém varreu os corredores com um assobio e correu até o personagem principal. Se ele estava, acima de tudo, esperando por ele. O estranho abre abruptamente a porta dos aposentos e chama André de mestre. Tudo isso ele não poderia esperar desses lugares. O queixo de Andrew caiu em perplexidade, como se ele visse alguém que sabia que não via há anos. A estranha acabou por ser uma das heroínas das obras do nosso autor, o belo demoníaco Mei, o assassino de pervertidos lascivos, mas a beleza exige sacrifício. Perfeita por fora e terrível por dentro, tudo que uma assassina feminina precisa, crueldade com suas vítimas, aparência e formato perfeitos, funciona como uma ratoeira com queijo, onde até o queijo será envenenado. Mais se aproxima de Andrew com um abraço e conta com alegria infantil a quanto tempo ela está esperando por ele e como está feliz por ele. O senhor ficou muito envergonhado por ter sido abraçado por tamanha beldade, também heroína de sua obra. Mai pressionou contra seu peito enorme com um aperto de ferro, e Andrew só consegue ficar de pé e ficar envergonhado em resposta a ela. O escritor agarra a mão do diabo e tenta tirá-la do ombro o mais rápido possível. Andrew ficou sem palavras com os eventos que aconteceram poucos minutos depois de viver no novo mundo. Mai pede perdão por seu atrevimento e falta de etiqueta, devido a uma longa separação. Chamando Andrew de seu senhor,
algo que ele certamente não esperava de uma rainha demoníaca. Andrew fica chocado com o fato de a heroína de sua obra se ajoelhar diante dele. A demoníaca finalmente se levantou e está tremendo um pouco depois de um encontro inesperado, e o escritor desvia o olhar de vergonha. A heroína decide liderar e mostrar seu mestre a outros, provavelmente o resto dos heróis de suas obras são outros. O pátio da pousada parece muito antigo, como uma visita a uma avó em uma antiga vila japonesa, ar puro, calor do verão e uma brisa suave que faz cócegas no rosto e sopra nos cabelos. Mai dá uma pequena excursão ao seu mestre após um longo sono, que aparentemente mergulhou todos os moradores desta casa em um abismo de desespero devido à perda do dono por tempo indeterminado. Alguém pega um copo, cristalino como uma lágrima de bebê, e derrama vinho tinto nele como se fosse sangue. Mai e Andrew passam pelo desconhecido, que notou um amante ardente de uma poção inebriante, que em grandes quantidades pode se tornar o esquecimento de um conhecedor. Outro herói acabou por ser um amante do vinho, o vampiro Alex, o herdeiro dos vampiros e o demônio sanguinário, a quem Mai conduziu Andrew. As pupilas de Mr. Andrew diminuíram para o menor tamanho, e tais emoções são causadas por um encontro com alguém que ele viu apenas nas páginas. Um vampiro elegante, bonito e imortal que bebeu muito sangue de suas vítimas e extraiu delas toda a força e alma. Agora sommelier serve vinho em taças e bebe em barris, um verdadeiro conhecedor. André, como se fosse atingido por um raio, deixa a corrente fluir pelas veias, ele só consegue ficar de boca aberta e olhar para sua criação. Mai percebeu esse atrevimento no desrespeito do mestre, ela não gosta do fato de algum vampiro estar fingindo ser Drácula. Alex mostra ainda sua insatisfação e seu caráter característico, ao qual ainda precisa se acostumar. O vampiro decide caminhar em direção ao seu criador com seus sapatos de couro envernizado, batendo o calcanhar no chão de madeira. Alex leva a mão ao coração e presta homenagem a um convidado muito esperado. Silenciosamente, fica descontente, observando as costas de nossos heróis. Mai pede para não prestar atenção ao mau humor do nosso vampiro, que está sempre de mau humor. O autor entende isso seja em um conto de fadas com seus próprios heróis ou em um sonho lúcido, onde ele é o governante, o personagem principal. O deleite do nosso herói não tem fim, a cada passo novas impressões e emoções o aguardam, que ele nunca sentiu em sua vida passada. Alguém logo acordaria o herói desse sonho, porque vez após vez ele vê à sua frente aqueles que só via no avião. O ágil anão EDD cumprimenta seu mestre, o respeito é característico dele, já que ainda pode ser uma criança e todas as suas emoções são sinceras. O gentil lenhador Borov, outro demônio em carne e osso, aquele que deveria semear o caos e a devastação, está envolvido nas tarefas domésticas e na rotina. André entende que não veio a este mundo sozinho, mas com ele vieram aqui todos os heróis de suas obras, todos os horrores de seu subconsciente, as imagens de sua fantasia. Outro herói veio rugindo e gritando pelas roupas, pelo que podemos entender que ele nos é familiar como o cego Charles Ray. A retina dos olhos logo queimará com os encontros constantes, logo queimará, como com o olhar constante do sol. O morto-vivo Jack, que parecia ter ultrapassado o círculo da vida, mas a morte o deixou ir para as páginas dos filmes de terror, também resolveu se mostrar. Ray também colocou a mão no peito e cumprimentou o novo convidado. Como 7 pecados, 7 más qualidades humanas, completos opostos de tudo de bom nas pessoas, o outro lado da moeda. Os reis demoníos, o lenhador Borov e o anão EDD, que se senta como o próprio pássaro que limpa o rinoceronte, se alimentam de sujeira e recebem proteção em troca de sua ajuda. Todos os reis demoníos são assassinos, sem exceção, e o pesadelo de cada pessoa, que semeia o medo na alma de todos e apaga o fogo no coração de uma pessoa. E todos chamam o protagonista de mestre, que poder inédito está nas mãos de uma pessoa. Chegou um novo dia, o segundo dia de vida no novo mundo do nosso herói. Ele é recebido por uma bela luz solar. Andrew constantemente se sente deslocado só de pensar que demónios, mortos e súcubos vivem a alguns passos dele, que eles tiraram muitas vidas em suas vidas. Todos os heróis do terror estão sentados à mesma mesa, só que isso já pode fazer com que o apetite e o bom senso desapareçam por muito tempo. Andrew lança um olhar penetrante de soslaio repetidas vezes com as pupilas vazias. Mai levanta a tigela e brinda ao retorno de seu mestre. Todos pegam garrafas e copos de uma bebida desconhecida, apoiando o brinde com um sorriso gentil. Agora todos na mesa de jantar têm alguém para seguir, seja o líder dos reis demoníos, o general, o comandante-chefe, aquele que está no comando. Até um morto levanta uma garrafa e faz um brinde, e um vampiro levanta uma taça de vinho. Andrew percebe o quão inútil ele é e não tem ideia de porque eles desempenham o papel de seus servos. A pergunta repentina de seu senhor chocou todos os reis demoníos, como se tivessem derramado sal na ferida, pressionado os vivos. Alguém colocou um copo de bebida na superfície, dando um sinal de que a pergunta estava fora de lugar. A partir do momento em que todos os heróis chegaram a este mundo, inclusive o escritor, seu criador, todos ficaram no mesmo esquecimento, no esquecimento. Todos os reis demoníos que podiam fazer uma bagunça sangrenta no meio do dia tornaram-se pessoas comuns, e isso colocou muita pressão moral sobre eles. Andrew também ficou chocado com todas as informações. Todos os personagens fictícios, com o poder dos reis demoníos, tornaram-se um nível de pessoa. Ele finalmente percebeu o fardo que era para eles. O escritor é atormentado por uma e a mesma pergunta, porque o chamam de mestre até hoje e depois. Pergunta após pergunta, agora o herói precisa descobrir onde está sua verdadeira obra, a pílula demoníaca, a criança com a alma do demonio. Ninguém nunca viu olhos assim em Mai. Ela ainda não se afastou da primeira pergunta. Mai pede para esperar e rapidamente partiu para seu último trabalho, e provavelmente, o mais importante para ele. André segue seu personagem com os olhos,
ainda sem entender porque todos ao seu redor estão fazendo o papel de seu servo. O herói ficaria feliz se sua criação do começo ao fim estivesse neste mundo, que ele pensou sozinho do zero. A demoníaco carrega uma caixa misteriosa, pressionando-a na base do estômago. Mai indica que a pílula demoníaca está nesta caixa de madeira. Devido à ausência de uma concha física, a pílula não precisava de nenhum alimento nem de nada, para não se tornar um fardo. Ele se selou nesta pedra azul. A pedra abrigava um misterioso rei demoníaco, capaz de colocar as cabeças de centenas de seus oponentes no chão. Belas vistas da pousada, que é banhada pela luz do sol brilhante. O escritor tenta conversar com a pedra, como se esperasse pelo menos algum tipo de resposta de seu interlocutor. Andrew não sabe porque já acordou, e a pílula, lacrada, ainda está na caixa. Em resposta às suas conversas sem sentido, ele recebeu silêncio. Quão inútil é o nosso mortal! Esses são os pensamentos que nunca saem da cabeça de Andrew e os reis demoníacos não deveriam rastejar a seus pés. Ele está farto dos ostentosos Mai e Charles, que se passam por criados até a exaustão. Houve um rugido em outra sala, alguém se oferece para ir até nossa mãe, para que ela faça um curativo em seu ferimento. O culpado do incidente foi provavelmente nosso amante de beber vinho tinto doce, e ele também quebrou a taça com néctar doce. O lenhador insiste que o vampiro finalmente vá até Mai, já que ele não possui os antigos poderes regeneradores, ele é mortal. Alex considera essa ferida uma bagatela e tudo vai sarar sozinho, já que ele é um vampiro. Um vampiro sanguinário limpa cacos de vidro e vinho derramado atrás de si. Quem teria pensado que um descendente de vampiros estaria envolvido em uma rotina doméstica? Alex diz ao lenhador que ele levará 3 dias para recuperar as forças anteriores. Bor, com um sorriso gentil, se oferece para levar o vinho que o sommelier não trouxe para a sala. O lenhador deixa o vampiro sozinho na despensa, levando consigo a taça de vinho. Alex ouve uma voz familiar, que aparentemente pede atenção. O vampiro olha na direção de onde veio o som e reconhece seu mestre por trás. André pede para lhe fazer companhia no diálogo, para conversar sobre algo. O Sr. Andrew se oferece para sentar, demonstrando confiança em Alex, ao que ele responde com atrevimento, dizendo que a cadeira está suja. André faz perguntas sobre este mundo e seus segredos, pelas quais não recebe nada, já que Alex não sabe e só se interessa pela vinificação. Um número incontável de perguntas do nosso herói já é comum e se tornou a norma para todos os moradores da pousada. Andrew coça a nuca e não entende completamente como são os reis demoníacos, sabendo que a primeira coisa a fazer no novo mundo é fazer algum reconhecimento, não vinificação. Alex está tentando jogar a culpa em seu mestre, já que ele ficou inconsciente por meio ano, e a inteligência também não era muito obrigatória. O escritor percebeu como seu subordinado tenta jogar a culpa nele e isso o irrita. Andrew avisa que seu mestre não deve ter medo dele e de todos os reis demoníacos. Tais avisos só podem chocar você, como se sua vida estivesse sob constante ameaça. Cada palavra de Alex deixará nosso herói em estado de choque, do qual ele não poderá sair desde o momento em que entra neste mundo. Revelando todas as cartas, o vampiro diz que todos os reis demoníacos desprezam Andrew, mas não o abandonarão, pois ele é seu mestre, criador e mestre em toda a sua glória. Todos não o abandonaram enquanto ele estava inconsciente, e é uma garantia de que não o abandonarão com certeza quando ele finalmente acordar depois de muito tempo. A careta de choque não diminuiu no herói, já que as palavras do vampiro constantemente fazem você se preocupar cada vez mais, embora isso seja típico, já que Andrew chegou com tudo pronto, como se tivesse rebobinado o filme no meio. O escritor não deixou para trás as histórias de seus heróis e repetidamente não inventou novas, mas continuou suas histórias e até construiu personalidades completas a partir delas. Alex sai e depois diz que o cego Charles sabe muito mais sobre este mundo. Andrew só pode observar e ouvir seu subordinado. Alex se afasta silenciosamente, pisando nas lajes da pousada. Andrew continuou sentado imóvel, perfurando um buraco nas costas de Alex com o olhar. Depois de um diálogo sem sentido, o silêncio cobriu toda a rua com seu véu, criando uma atmosfera desconfortável. Nosso escritor é pressionado pelo fato de seus heróis de obras o desprezarem, mas não o abandonarem, pois sabem que ele é seu criador. Andrew olha para cima e agradece a alguém por esta oportunidade de liderar os próprios reis demoníacos. Os olhos de Alex estão cheios de descontentamento com a inutilidade de seu mestre e com o fato de ele ser um fardo. Algo alarmou fortemente o vampiro, ele olhou para baixo. Também não se sabe o que poderia chocar tanto o descendente de vampiros. Abrindo bem a boca, Alex olhou para a mão anteriormente ferida, como se sua antiga força tivesse retornado para ele. A mão ferida sarou num piscar de olhos, como se nunca tivesse havido uma ferida antes daquele momento. Gnomo EDD dá palestras como um verdadeiro professor, transmitindo sua experiência e conhecimento aos seus alunos. O Gnomo com grande entusiasmo continua a contar suas histórias mais extraordinárias. Todos na plateia só podem zombar das histórias sobre o guerreiro mais forte. Andrew, com a mão no rosto, ouve com total desinteresse as histórias de EDD, cujas histórias não só não gostam de seu mestre. O escritor não consegue acreditar que o mesmo não EDD, que adora cortar pedaço por pedaço, esteja agora servindo como um contador de histórias comum, e assim que os leitores de quadrinhos virem isso, o público diminuirá significativamente. O olhar cativante do nosso herói salta instantaneamente para algo mais interessante do que histórias sobre o guerreiro mais forte que era amigo do nosso anão. Mesmo neste mundo, a Sucubmai abriu bordéis nos quais certos cavalheiros de várias categorias encomendavam belezas caídas para passar a noite, para vários prazeres.
este bordel aparentemente acabou sendo o mais negligenciado por causa dos clientes que aqui aparecem. Também aqui um grande e provavelmente importante cavalheiro visitou este local e levou outra beldade para sua companhia. O herói pensa sobre a estranheza deste mundo, se ele é realmente comum ou se tudo neste mundo não é de forma alguma semelhante à realidade. Muitas coisas deste mundo são inerentes ao primeiro mundo do protagonista, ao estilo tradicional, às qualidades e aos hábitos das pessoas, tudo isso parece indicar que a realidade não mudou em nada. Todas as pessoas que o cego rei conheceu durante todo esse tempo eram bastante comuns e não se destacavam em nada. Charles não viu nada, e animais incomuns passam pelos becos. A fumaça sobe e Andrew percebe um cavalo estranho que mesmo nos lugares mais profundos de sua fantasia ele não conseguiu inventar. O cego aponta sua cegueira, por isso não percebeu tais mudanças, com a ideia de enviar um cego para explorar, a melhor ideia para reis demoníacos. A pálida luz da lua cobre todos os cantos das ruas, permite ver pelo menos alguma coisa na escuridão total e, no geral, é muito bonita, se você olhar nos mínimos detalhes. Todos se reuniram para discutir os próximos passos e a próxima tarefa. Ma indica que todos os reis demoníacos estão finalmente reunidos e as negociações podem começar. O senhor aprendeu tudo sobre este mundo com um homem cego e pediu a opinião de seus reis demoníacos enquanto olhava para a pedra que selava outro rei demoníaco. O mais importante para todos é para onde o mestre os conduzirá e qual será o seu próximo passo. Depois de abrir a pousada, todos esperaram muito pela decisão do mestre sobre o nome. Alex fica mais longe, pois é o primeiro a despertar seus poderes de vampiro, possivelmente devido ao fato de ter conseguido ganhar a confiança de seu mestre. Uma placa com o nome da pousada ostenta na entrada, e May oferece suas próprias opções de nomes. Andrew fez uma analogia semelhante com seus nomes: sentar-se na expectativa da morte ou assumir o destino e administrá-lo não há outra maneira. Todos passaram pela morte para chegar a este ponto e é claro que todos prefeririam escolher a segunda opção. May pede para pensar novamente sobre a última decisão. Pode viver uma vida tranquila sem morte. Sem tirar os olhos da pedra, decide que não vale a pena passar a segunda vida fazendo tarefas domésticas. O herói amou seu trabalho em filmes de terror assustadores, amou tudo que é assustador e alcançará alturas neste mundo. Ele lamenta só poder sentir essa atmosfera através do desenho, mas aqui tocará as criaturas mais assustadoras e não perderá esta oportunidade. Nosso herói não tem nada além de seus reis demoníacos. Um homem de bom coração, cerra os punhos e sorri docemente com as palavras de seu criador. O anão EDD também foi encorajado pelas palavras de Andrew e lambeu os lábios avidamente. Viver todos os dias neste mundo, como se fosse o sonho mais pervertido, para o escritor, para o autor dos mais assustadores filmes de terror e apenas um amante de pesadelos. E para um objeto de arte, um sonho só pode ser um encontro com seu autor, criador. É melhor correr em direção ao perigo, à aventura e às novas descobertas, única maneira de Andrew se ver no futuro. Mesmo que o fim seja a sua morte, é melhor morrer depois de tantas aventuras do que viver enquanto toda a diversão lhe é trazida numa bandeja de prata. Como a escolha recai sobre os ombros do protagonista, ele escolherá o que definitivamente não se arrependerá no futuro, para mudar o mundo com sua presença. O cego finalmente entendeu e decidiu prosseguir com a história do plano posterior. Charles diz a EDD para ir ao governo do condado rapidamente. Borov está destinado a encontrar a caravana, infiltrar-se nela e descobrir se existe um local adequado para eles. A filha do chefe da guarda municipal tem problemas de infertilidade e nosso cego mandou-lhe água caluniosa. May e Andrew estão hospedando um hóspede na pousada, onde nossa demoníaco será um petisco saboroso para o hóspede. O mestre fica chocado ao ver como o cego planejou bem seu plano apenas observando o que estava ao seu redor. Rei diz ao homem morto e ao vampiro para garantir que tudo corra conforme o planejado, e May deve deixar a primeira mordida para seu parceiro. Jack, com os braços cruzados na altura do peito, ouve as ordens do cego. May decide receber convidados e, como se estivesse organizando um concurso, não se sabe quem der mais receberá o que receberá. Andrew percebe que todos os demoníacos se tornaram mais submissos com o tempo, mas ainda é apenas uma imagem. A Bella decidiu incitar nosso vampiro com suas piadas afiadas. Alex reage à nocividade de May como se não se importasse com as palavras dela e fica pendurado como um morcego. Ele decide responder à insolência dela com a mesma insolência. Como você sabe, menos por menos dá um sinal de mais. Alex aperta sua mão com todas as suas novas forças, preparando-se para executar o plano. A maioria já cumpriu sua parte no plano, apenas o cego ainda não voltou da chefia da guarda municipal. Alex afia suas garras em sua lâmina, que já são afiadas como facas, podendo cravar em seu pescoço, pois suas presas e sangue escarlate espirrarão em todas as direções. André tenta ajudar e faz uma pergunta sobre o assunto, ao que Alex responde que já ajudou bastante, como se, sem atrapalhar, ajudasse da maneira que pode. O Sr. Andrew percebeu o significado oculto no vocabulário de Alex e não gostou muito. Alex avisa que o leilão já terminou, mas o problema é que alguém pagou um preço muito alto. Nossos convidados serão algum filho do chefe de um clã influente, que fez barulho na cidade e ninguém ousou censurar esse canalha por nada, e também seu guarda-costas. O nosso herói não está preocupado com nada disso, apenas com o fato de ter feito o lance mais alto, vencendo assim. Quanto mais forte a guarda, mais valiosa a vítima, mais já foi paga e ela não terá que lidar com obscenidades com esse filho do chefe. Alex parece ter uma ideia de como Andrew pode ajudá-los a executar o plano. Andrew ficou tenso com o fato de um trabalho inesperado ter aparecido para ele de forma tão abrupta. Andrew encontra o zumbi Jack, que também se prepara para a tarefa. O senhor, devagar, passo a passo, provavelmente não conseguiu a parte mais importante da tarefa. Jack suspeita que Alex o enviou para cá, e Andrew ressalta que suas ações são por sua iniciativa,
mesmo que tudo esteja escrito em seu rosto. Andrew assume a culpa pela taça de vinho quebrada e deve-se reparar, percebendo que até os zumbis o consideram um fardo. Jack pede para não exagerar nas tarefas e economizar forças, pois a tarefa principal já está no nariz. O morto caminha pelos degraus com os pés roxos, como uma ameixa madura, com a casca rachada, como a areia do deserto mais árido. Jack inicialmente parece atencioso, mas aqui ele está muito preocupado com a segurança de seu mestre, mas depois sobe as escadas. O escritor cuida de seu subordinado e segura uma taça de vinho com o rosto cheio de incompreensão. Então ele percebeu que Jack não o desprezava agora, mas mostrava preocupação ou que ele era muito ingênuo. Do quarto de nossa hóspede, ouvem-se as vozes de Mai e de seu novo mestre, vencedor de um determinado leilão, onde o prêmio principal era uma noite com a beleza mais importante da pousada. Alex continua afiando suas garras, mantendo Mai e o sucesso de seu plano, já que são eles os responsáveis. Alex retira abruptamente a lâmina de suas mãos, representando o fim de suas ações. A lâmina sobe, como se estivesse se preparando para fazer um buraco em si mesma, mas com vigor renovado, mesmo uma faca traiçoeira nas costas não dói mais do que uma provocação. A coisa mais inesperada para um vampiro é aleijar-se para testar sua força novamente. Sangue venoso escuro jorrou como uma fonte da mão do nosso vampiro, como se tais golpes fossem como mimos para ele. Os olhos de Alex ficam azuis e ele lambe o sangue da palma da mão como um vampiro sanguinário. A bela Mai é tão linda que um olhar dela faz o sangue ferver, e o coração bater centenas de vezes mais rápido, e a razão de tudo isso são os ideais de beleza da protagonista, já que foi ele quem refletiu nela seus padrões mais desejados de beleza nas meninas. O rosto do mestre ficou coberto de um rubor vermelho, ao se deparar com uma beleza sobrenatural que ele só via em sonhos e sonhos. Só essas vítimas, completamente pervertidas, são escolhidas por uma súcubo. Mai está tão quente que a sala fica coberta de vapor e o coração ferve no sangue fervido do nosso convidado. Mai agarra suas meias de renda, enfatizando cada contorno de seu corpo perfeito, o que deixa indiferente até o convidado mais importante e teimoso, desperta nele todos os instintos animais. A súcubo diabólica e a deusa da beleza convergem tanto quanto diferem, lados diferentes da moeda, o diabo e a deusa, embora lindos como a lua e o sol. Saliva pingando e respiração pesada, o filho da cabeça na expectativa de novas ações, como uma criança pequena olha para outro doce. Ela é bela como a mais pura safira, olhos magníficos, nos quais a intenção oculta não é visível, a arma mais forte de uma mulher contra um homem ingênuo, mergulha no esquecimento, intoxica, encanta. Em meio ao vapor e aos pensamentos úmidos, Mai decide se aproximar de seu novo, que parece ter levado um nó na garganta e fica em silêncio literalmente o tempo todo. A vida inteira passou diante de um filho importante, ele parecia ter esquecido tudo de pior que aconteceu em sua vida, assim é forte a beleza feminina, que pode escravizar todos os corações pervertidos. Mai se pendura em seu pescoço e dá à sua mente ingênua que está completamente seguro, que ele e ela estão completamente sozinhos. A diaba sabe ganhar tempo e se oferece para acender um fogo na cabeça do tarado experimentando meias novas. Ela sussurra longamente em seu ouvido e o sufoca com seu ar quente, acariciando suas orelhas, que estão tremendo desde o momento em que ele entrou no camarote. Enquanto faz um look de boneca, Mai quer saber uma opinião sobre a próxima prova. A heroína troca de roupa na frente dele e a cada vez seus olhos nadam, como se estivessem sob os mais fortes estimulantes psicológicos. Gritos podem ser ouvidos até mesmo fora da sala, e seu guarda-costas está do outro lado da porta, esperando o fim da diversão de seu mestre. O guarda fica furioso porque seu mestre é de família nobre, mas ele age como uma criança que ganhou doces. O morto e André vieram com vinho ao convidado. O morto cumprimentou educadamente o guarda-costas e apontou para o vinho. O guarda mostrou disciplina, não andou por aí e recusou vinho, não pode beber, mas também não perde a vigilância. Jack olhou de soslaio para o guarda-costas e disse que isso não foi discutido e que era um presente de seu mestre e que ele não podia recusar. O guarda continua desconfiando de seus interlocutores, mantém os olhos abertos e aproxima a lâmina de si para proteger a si mesmo e a seu mestre, que está envolvido em todo tipo de bobagem. Ele lança um olhar penetrante, suspeita de algo, pode assustar o guarda, mas mantém a mentalidade clara. O olhar que caiu sobre nosso herói também foi intrigante, uma sensação estranha apareceu em sua mente, como se gel tivesse sido passado em sua pele. O guarda-costas dá permissão para entrar, oferecendo-se para ir até o camarote. Andrew tem medo dele, tremendo a cada movimento, como o guerreiro mais inseguro. O silêncio voltou a encher a sala, André passa na frente do guarda. O constrangimento diminuiu um pouco, mas o tremor não deixou descanso. Está escrito em seu rosto que ele está tramando alguma coisa. André está tremendo, com medo de não seguir o planejado, suando excessivamente, o que o trai continuamente. Transferidos novamente para a cama com nossa deusa da beleza, que ostenta suas formas ideais, embriagando a mente do filho estúpido de um certo chefe de clã, como o mais doce esquecimento que se derrama em copos de bares e discotecas. Intoxicada por uma beleza que pode realmente deixar sem cérebro até o mais inveterado odiador de mulheres, uma beleza que pode conquistar o mundo, conquistar o coração de cada homem. Tirando lentamente as meias, Mai pede para não agir precipitadamente para prolongar o prazer. Ela gentilmente enrolou as meias no pescoço do seu mestre, como se o estivesse amarrando a ela, dando-lhe a oportunidade de pensar que não havia interesse próprio em suas ações. Mai levanta o olhar submisso, mas puxa um pouco o bobo para perto dele, como a cobra mais esquisita que quer estrangular sua vítima. Mai o impressionou muito por ele estar cheio de amor, carinho, por nada além de uma noite inesquecível o aguardar, por estar completamente seguro, sob a proteção de Lady Mai.
o olhar suave da beldade ficou mais nítido e explosivo, o que significa que a tarefa está chegando ao fim. O mesmo olhar feroz apareceu em Andrew, que estava prestes a colocar uma taça de vinho na caixa ou pegar o guarda-costas de surpresa. A taça de vinho dispara, um ataque surpresa ao guarda que ele nunca esperava de um homem inseguro. O guarda-costas só tem tempo de reagir a um golpe lateral repentino e aguarda silenciosamente seu destino. A taça partiu-se em fragmentos, o vinho cobriu todo o rosto do guarda e estreitou-lhe os horizontes, inundando-lhe os olhos com a sua doçura. As meias apertaram o pescoço de uma tarada estúpida que só pode confiar em toda a beldade que é bonita por fora, mas dê a ela a oportunidade de se aproximar e você verá os espinhos mais óbvios. A vontade de matar se lê nos olhos de Mai, suas mãos apertavam com força as meias, que apertavam o pescoço do idiota. Os olhos do pervertido estão cheios de dor, seu rosto faz as caretas mais nojentas e, ainda assim, só recentemente ele estava babando pela nossa linda Mai. Algo incrivelmente forte voa pelas portas da frente, o que também pode matar todos nesta sala. O vampiro Alex decidiu demonstrar sua força, mostrar todo o seu poder, que prometeu devolver a si mesmo o mais rápido possível. O sugador de sangue pega algum tipo de bugiganga, pois é pontiaguda e provavelmente quer atacar o filho estúpido do chefe do clã. Os olhos do diabo, mais escuros que a noite, quando ele está calmo e brilham como uma lua cheia, personificando a morte de seu oponente. Medo e desespero não sai do tarado, e os gritos chegam aos cantos mais distantes da pousada. O corpo de um filho importante cai no chão, um corpo que foi submetido à tortura da fumaça mental com a ajuda de instintos animais. Alex olha para o tarado de cabeça erguida, a tarefa está concluída, a vítima é pega, só resta sua guarda. O corpo, desprovido de razão, jaz no chão, espuma escorre da boca, olhos avermelhados por capilares inflados, tudo está retratado no rosto, seu medo e dor, felicidade antes do ataque. O caso de Mai e Alex acabou, o resto cabe a Andrew e Jack. A rainha diabólica continua sentada, esperando por novas ações. O filho pequeno está aos pés de Alex, com o sangue espalhado no chão. Ele não tem mais esperanças de uma noite cheia de felicidade. Mai teme que Alex possa tê-lo matado, e ele é uma pessoa tão importante e um peixe bastante raro que eles foram atraídos. O vampiro afirma que não o machucou gravemente e que o pervertido ainda está vivo. O guarda, de repente, saltou até seu mestre para ajudar, mas já era tarde, você precisa se ajudar. Ele não consegue abrir os olhos, porque o vinho os arde e a doçura da bebida cega as pálpebras. A espada do guarda-costas está coberta com uma energia desconhecida, o que é bastante estranho para uma espada comum, mas o guarda claramente não está fraco e está preparando um ataque forte para o nosso herói. Ele correu em direção a Andrew, preparando-se para cortá-lo em duas partes iguais. Andrew só consegue abrir bem a boca, defendendo-se com as mãos contra o ataque relâmpago do inimigo. Mão rachada pela secura, pele roxa, o morto se prepara para defender seu criador de um ataque mortal. Ele agarra sua baioneta, que cobre todo o seu corpo, que o perfurou centenas de vezes, e é difícil imaginar quanta dor Jack realmente sentiu. O guarda, guiado apenas pelo seu sexto sentido, sem olhar, procura atacar o nosso herói. O morto acorrentado Jack também está preparando um ataque, apenas para o guarda-costas, e obviamente não será fraco. A baioneta parece estar coberta de sangue dourado e brilha, pois nela se esconde um poder gigantesco. Jack já está atrás de seu oponente e a fará esperar muito tempo e não permitirá que seu desesperado mestre morra. A raiva domina nossa guarda e pode ser entendido, um ataque inesperado. Ele se permitiu perder a vigilância e, no final, não conseguiu proteger seu mestre. Seus olhos também estão fechados, mas ele dispersa um monte de chamas de energia atrás de si, como se fossem acesas pelas chamas do submundo dos mais valentes guerreiros da Escandinávia. A lâmina é coberta de energia e brilha como a aurora boreal, um fenômeno majestoso da natureza, e esse nível de domínio da energia é mais que suficiente para cortar tudo o que é vivo e não vivo. Andrew abriu ainda mais a boca, pois ele só é capaz disso em tais situações. O morto protegeu André consigo mesmo, permitindo-se ser trespassado, salvou a vida do herói, e aparentemente este não é o fim. Os olhos vazios de Jack brilharam com chamas vermelhas, eles apenas mostram o desejo de matar quem atrapalhar. A baioneta de um cadáver vivo perfura as costas de um guerreiro cego, atingindo os pontos doloridos do defensor. Paixão e vontade de matar, tudo isso aos olhos de um cadáver ambulante, nascido para matar. Seja ela um raio, perfura o guarda, causando-lhe danos tremendos. Dois guerreiros se enfrentaram em uma batalha feroz, um está morto, mas o mesmo guerreiro, o outro está cego e não vê nenhum obstáculo à sua frente. O guarda cerrou os dentes com força, acreditando que Jack era um temerário, pois ele era corajoso o suficiente para atacar o filho do chefe de um clã poderoso. Dentes de ouro na máscara, pupilas vermelhas, ele é um inferno com um sorriso de orelha a orelha e nos olhos, sejam velas em um templo. A força jogou fora o morto, ele só conseguiu ferir e já está voando. A explosão foi causada pelo tio do guarda, que quis manter distância. O herói se confunde com a energia do guarda-costas e entende que hoje é o dia deles, mas todos podem morrer nas mãos. A raiva está jorrando de Andrew, seus dentes cerrados confirmando tudo. O guarda-costas está transbordando de energia, raios irradiam dele, como chicotes punindo seus inimigos. Ele se vira em direção à entrada do camarote de seu mestre, percebendo que está em perigo e que deve se apressar para salvá-lo. O zagueiro voa para a área gritando, preocupado com seu dono. Abrindo pesadamente os olhos vermelho vinho, o guarda-costas tenta ver pelo menos alguma coisa e garantir que o filho do chefe do clã esteja seguro. Nos olhos entreabertos, como se um trovão brilhasse, um relâmpago roxo avança em sua direção, pronunciando um perigo incrível. Esse raio acabou sendo o super rápido Alex,
que em questão de segundos já se aproximou do guarda-costas e o está reunindo para atacar com suas garras afiadas. O rosto sério do guarda-costas está repleto de emoções de raiva e do desejo de matar todos os inimigos à sua frente. Andrew tenta avisar Alex para evitar o ataque do inimigo. Dando uma corrida, ele contra-ataca Alex. Não está claro quem sairá dessa batalha, um descendente de vampiros, o rei demoníaco e o único da equipe de Andrew que tem poderes ou guarda-costas. A espada perfurou o peito do vampiro, sabendo do que ele era capaz e de sua regeneração. Tal ataque não doeu mais que uma farpa. A espada, como um raio, atingiu o sugador de sangue contra a parede, mas, seja como for, não o perfurou, mas o empurrou. O guarda-costas manda contar quem os mandou matar o filho do chefe de um clã importante. O sangue de Alex flui como um rio e a lâmina continua a passar pelo corpo do vampiro. A raiva enchem a força do nosso defensor, a sua disciplina continua a surpreender, ele não fugiu, não sucumbiu à tentação, o mais importante, permaneceu fiel à sua causa. O sorriso de Alex é assustador, mesmo perfurado por uma espada, sangrando, ele provoca seu oponente. Rápido como um raio, forte como o animal mais forte. Um verdadeiro pesadelo se instalou no coração do guarda-costas, esse olhar assustador que devora a todos por dentro, esse sorriso que brilha até de noite. Andrew fica chocado por Alex ter conseguido recuperar seu poder, mas mais preocupado em como ele fez isso. O vampiro estava pendurado na espada como uma bandeira, mas a batalha ainda não acabou, porque para Alex isso é uma ninharia. Ele fica pasmo, a surpresa não sai de seu rosto, ele fica paralisado a cada movimento de Alex. Alex abre a boca, seus olhos brilham, o fundo é pintado em tons roxos, tudo sugere que o guarda-costas não terá problemas. As presas do nosso vampiro surgiram, ele está pronto para sugar todos os sucos do vampiro para se restaurar. Ele morde bruscamente o pescoço, de acordo com todas as tradições dos vampiros, para morder a grande artéria mais acessível, para que o sangue entre no corpo do vampiro mais rápido. Gritos e berros encheram a sala, aqui está a dor de perder as forças, de perder a vida, com apenas uma mordida no pescoço. A alegria do sugador de sangue é incrível, sua sede de sangue não tem limites e ele mesmo pode matar cada um de seus inimigos. Perfurado pela lâmina e suspenso por ela, nada impedirá nosso vampiro. O guarda-costas parecia murcho, sua pele enrugada como uma esponja e seu corpo já enrugado estava coberto de rugas. Cicatrizes eternas no pescoço, um herói e protetor que perdeu sangue e que defendeu seu mestre com uma morte valiosa. Depois de recuperar suas forças, Alex joga fora um manequim sem alma, apenas uma concha que só pode apodrecer. O cadáver gelado caiu no chão, o sangue continuou a fluir em um riacho, a visão não é agradável. O inimigo está completamente derrotado, a cabeça sem vida de um guerreiro destemido caiu nas mãos de um vampiro sanguinário. O demoníaco em carne e osso, o descendente de vampiros, derrotou seu primeiro inimigo neste mundo, sua aura sombria depois de murchar o guarda-costas tornou-se mais assustadora. Ele recuperou sua antiga força, terrível como um vampiro, forte como um demoníaco, sombrio como a noite. Um retorno espetacular dos poderes de Alex, ele voa para o céu com suas asas aterrorizantes e ri alto. Os rostos de todos ele mudaram instantaneamente, os olhos de todos se encheram de esperança. Eles perceberam que finalmente seriam capazes de recuperar as forças. O rosto de Andrew está cheio de choque, ele viu seu personagem no auge das forças que retratou em suas obras. Asas como as do diabo são capazes de bloquear a luz do sol, semear um eclipse com um só golpe e queimar a alma das pessoas. A reencarnação acabou, o vampiro demoníaco Alex mostrou toda a sua antiga força. Lambendo o sangue das mãos, ele não consegue evitar de se sentir oprimido pela força que tanto deseja. Mai incita Alex com frases cáusticas, mas ainda quer saber como ele recuperou seus poderes e como recuperá-la. O demoníaco faz perguntas após perguntas a Alex quando ele recuperou seu poder, de que maneira. Ele não revelou nada exatamente nos mínimos detalhes, mas também não mentiu, contou tudo direto ao ponto. Mai se inspirou no fato de que, provavelmente, o despertar de seu mestre foi o motivo do retorno das forças, e ele estava apenas devolvendo as forças aos seus antigos heróis. Seus olhos brilharam com vontade de recuperar as forças, ela sorria tanto, como se todos os instintos animais tivessem despertado nela. Andrew ficou chocado, pois finalmente conseguiu se tornar inútil, mas nada de bom brilharia para ele se ele não pudesse ajudar alguém a recuperar suas forças anteriores. Mai está tão feliz por poder recuperar todos os seus poderes, como um cachorrinho, que há um longo dia espera pelo retorno de seu mestre. Mai está perturbada, parece estar eufórica, tomada por uma sensação de prazer, quer recuperar os poderes que perdeu o mais rápido possível. Ela pede para lhe dar a oportunidade de levar Andrew ao seu quarto e atendê-lo da mesma forma que um convidado recente. Da boca da beldade saiu uma voz pesada. Ela pede para deixar todo o resto com ela. O morto decidiu visitar seu amigo vampiro para descobrir como obter seus antigos poderes. Até o sonho de Alex é totalmente uma tradição. Ele vive na morte mesmo em sonho, o caixão em que dorme mergulha na atmosfera mais sombria, como antes do enterro, quando pregos são cravados na tampa de seu caixão. Zumbi deveria entender esse modo de vida melhor do que ninguém, mas pelo contrário, ele prefere uma cama macia, um travesseiro arejado como uma nuvem e um cobertor quentinho. Alex despendeu muito tempo e esforço para comprar um caixão. Mesmo em outro mundo ele permanece fiel a si mesmo e às suas tradições, que é o seu princípio de vida. Dead Jack continua a fazer perguntas, cada vez tentando desvendar o segredo de despertar o poder. Alex tenta entender os mortais qual é o sentimento da morte, mas eles só a sentem em perigo mortal, antes do mesmo enterro, e ele sente a morte, seu hálito frio todas as noites.
A voz por trás intrigou nossos heróis. Alguém entrou na conversa na hora errada. O convidado era o cego Charles, apoiado em barris de vinho de alta qualidade que só o melhor conhecedor pode beber. A culpa por um inimigo tão forte recai sobre os ombros do cego, pois ele não planejou que a guarda convidada fosse tão forte. Alex continua a conversa, mesmo quando é invadido repentinamente. Jack continua parado com os braços cruzados, provavelmente não tem nada a dizer e continua parado em silêncio. O cego não só adora fumar e explorar a região, mas também não desdenha as frutas, que até um cego consegue descascar com habilidade. Alex afirma que somente este mundo poderia realmente inspirá-los, dar-lhes a doçura do desenvolvimento, e não o poder total apenas por entrar neste mundo. O sucesso de hoje deu presentes, este mundo se abriu um pouco para eles, e o cego precisa continuar interrogando o querido convidado para obter mais informações importantes. Alex oferece ao mestre que conduza ele mesmo o interrogatório, mesmo que se sinta um pouco inútil. A declaração do vampiro chocou a todos, mesmo o cego não poderia esperar tal oferta. Jack também não sabe como seu mestre inútil pode conduzir um interrogatório importante para todos eles. Charles decide assumir tudo, pois tem plena certeza de que seu mestre só pode estragar tudo. Alex exige agilizar esse processo, caso contrário terão que eliminar Andrew na primeira oportunidade, pois ele será apenas um fardo para eles, que desprezarão até o fim dos tempos. O cego revelou o segredo do retorno dos poderes de Alex, está na confiança de Andrew em todos e a primeira pessoa em quem ele pôde confiar foi Alex, assim ele recebeu seu poder. Jack ficou muito tempo sem emitir nenhum som, apenas em silêncio, ouvindo todas as informações para conseguir o que é de mais útil para seus ouvidos. Charles ressalta que Alex ficou furioso, colocando todos em risco. O silêncio é semeado na sala do amante do vinho, e o cego sai da sala com toda a sua conversa. O diálogo entre Jack e Alex não foi tão eficiente, eles apenas cobriram Andrew de terra, mas prometeram não deixá-lo. O vampiro também percebeu o mistério em despertar seus poderes e respirou fundo. O motivo do despertar de forças acabou sendo a própria confiança. Ele disse que não o abandonaria, mas em troca recebeu um precioso reconhecimento. Eles eram leais ao seu mestre antes, mas somente após o seu despertar é que um determinado contrato começou a funcionar, e assim você precisa obter o reconhecimento dele para obter seus poderes. André toma banho depois de um dia difícil, e não consegue nem pensar que mataria uma pessoa, mesmo sem nenhum arrependimento, nem mesmo algum tipo de peso em sua alma. O cego veio avisar sobre o interrogatório e pediu ao Sr. André que estivesse presente, mas mandou ir sem ele e relatar tudo no futuro. Charles faz a promessa de que tudo será relatado exatamente nos mínimos detalhes. EDD afirma que o cara vai se abrir com um estalar de dedos e o interrogatório não vai demorar. Neste mundo não existe moralidade, misericórdia e quaisquer outros ramos da consciência. Tudo o que você precisa fazer é tentar sobreviver ou manter seu lugar sob o sol. O principal é que seus súditos sejam devotados a ele e o façam obedecer de todo o coração. Andrew molha uma toalha em água morna e está prestes a aplicá-la no rosto. Cobrindo o rosto com um trapo, mostrou o peito nu, que até o atleta mais fervoroso poderia invejar. Andrew adormeceu por 3 horas e provavelmente perdeu a coisa mais importante. O pior pesadelo é quando, depois de um longo sono, um homem morto aparece atrás de você e o chama de mestre com seu hálito frio e voz calma. Andrew instantaneamente pulou para longe de Jack com medo, que aparentemente estava esperando há muito tempo que ele finalmente acordasse. Um amigo taciturno, mesmo morto, fica na frente de seu mestre depois de esperar e esperar por ele por um longo tempo no banheiro. Andrew deu um suspiro de alívio, pois sua banheira não era seu inimigo mais sanguinário, mas sim seu aliado. Andrew perguntou sobre o fim do interrogatório, percebendo que poderia ter sofrido um derrame de medo. Jack realmente não é muito falador, como se baratas estivessem correndo em sua cabeça, e ele mesmo não entende o que quer no mesmo banho com o mestre. Um silêncio constrangedor toma conta deles repetidamente, e eles não conseguem extrair uma palavra de si mesmos. Andrew só consegue suspirar depois de tal surpresa, porque depois de um longo sono, tal coisa não é de forma alguma esperada. Ele coloca a mão no ombro frio de Jack e dá liberdade para falar sobre tudo o que está em sua alma, mesmo sendo tão inútil. Em tais situações, só pode ouvir, apenas ouvir, e nenhuma ajuda pode ser esperada dele. Jack também estendeu a mão, provavelmente também quer se inclinar, mostrando assim sua confiança. Ambos colocaram as mãos nos ombros um do outro, finalmente fazendo algum tipo de contato. Resolveu ser bem sincero e pede que Andrew não os siga na próxima vez. Andrew parecia ter um comportamento estranho, Jack, mas ainda mostrava confiança em sua direção. Andrew tenta evitar essas conversas francas dando desculpas. Ele saiu tomando banho, deixando Jack sozinho. O próprio Jack é uma posição muito desconfortável. O zumbi congelou do nada, sua mão ficou na mesma posição e seu rosto ficou vazio, seus olhos se transformaram em crateras lunares. Ele caiu tanto que não conseguia nem se mover, tudo o que conseguia fazer era ficar de pé e olhar para um buraco no chão. Suas pernas estão pesadas segurando a carcaça morta. Ele precisa sentar com urgência, senão morrerá de vergonha. Era como se ele tivesse sido baixado até o fundo do mar mais profundo e sobre ele, aquela profundidade, aquele vazio, pressionava após tais revelações. Os olhos vermelhos do morto brilharam, as pupilas estreitaram-se e a retina, já queimada pelo sol escaldante, ficou ainda mais escura. A antiga força despertou no corpo de Jack, mas a confiança do mestre realmente resolve o problema e até dá oportunidades ao antigo. Clima maravilhoso, que parece sempre perfeito neste mundo. O cego e Andrew estão discutindo algo repetidamente, e esse algo é provavelmente uma tarefa nova e agora está sendo discutido em uma mesa de jantar ao ar livre. O mestre pede para começar a trabalhar,
para contar tudo o que o cego descobriu durante o interrogatório e a visita do chefe da guarda municipal. Charles Ray continua contando o plano, desenhando algo como um mapa com macarrão. A cidade onde estão localizados possui um grande território e pertence ao concelho de um determinado reino, que é quase considerado uma província. O condado ficava na fronteira do mesmo reino onde os guerreiros do reino lutaram contra os ladrões há 100 anos. Vistas das montanhas sombrias e das cinzas que se erguem acima delas, criando uma nuvem cinzenta como uma nuvem de tempestade. As guerras entre o reino e os ladrões que somam mais de 10.000 pessoas não acontecem há 100 anos. A guerra é um horror, um pesadelo, muitas vezes uma guerra é um negócio de vidas, sangue e vítimas, os países estão ansiosos por obter lucro, novos territórios, derramando rios de sangue inimigos e aliados, deixando todo o horror da guerra sobre os ombros de guerreiros inocentes que querem proteger suas próprias famílias. O cego continua contando histórias interessantes sobre o lugar onde foram parar, ilustrando tudo com sua comida. O mundo inteiro está sob o controle dos 3 reinos, todos eles mostram os dentes uns para os outros. Andrew fica surpreso ao ver que existem apenas 4 países neste mundo, o que é bastante estranho. Neste mundo existe magia, QI e monges. Além disso, neste mundo existe um sistema de forças de 9 pontos, onde 9 pontos são os piores, e inversamente, incluindo o guarda que derrotaram ontem nem está incluído nos 9. Incrivelmente gostoso, uma folha verde é um líquido brilhante, esse alimento pode ser saboreado e apreciado para sempre. Andrew adora comida, mas fica cada vez mais chocado com o fato de haver tão poucos países neste mundo que governam o mundo inteiro. O objetivo do cego é encontrar o caminho de volta, o que vai contra a vontade de André. Um escritor que tenta descobrir o que Charles planeja fazer e quer analisar o próximo plano de ação nos mínimos detalhes. Um pequeno sorriso surge no rosto do cego, aparentemente ele está feliz porque seu mestre finalmente se tornou mais decidido. Charles mexe algo que parece mingau e brilha como ouro. O primeiro passo é consolidar suas forças na cidade, que será o seu início. Charles rapidamente contou todo o plano e pediu para corrigi-lo se houvesse algo que não fosse do agrado do Sr. Andrew. Andrew elogia Charles por seu trabalho e recebe elogios em troca, como se seu interlocutor quisesse abraçá-lo. Ele percebeu essa bajulação e elogios excessivos, o que o colocou em uma posição incômoda. O cego levou a mão ao peito, demonstrando respeito, com algum interesse próprio, pois entende que a confiança do mestre lhe restaurará as forças. André pede que às vezes recorra a ele em busca de ajuda e não fique calado, mesmo que seja um inútil. A bajulação de Charles enfurece nosso herói e coloca muita pressão sobre ele. Ele lisonjeia de novo, quer elogiar o herói repetidas vezes, com tudo isso seu comportamento é muito estranho. Eles não dialogam, pois Charles constantemente eleva Andrew aos céus para ganhar forças, e Andrew fica irritado com a situação. A mão de Charles não sai de seu peito e ele continua afirmando que seu mestre não confia nele. Chamando-se constantemente de subordinado e de mestre de seu interlocutor, será muito difícil ganhar confiança. Mas não importa o que digam, com certeza o poder do cego já despertou, pois a folha do pires se moveu sem motivo, e isso sugere que a telecinesia é sua habilidade. André mostrou confiança no cego, e a folha já estava no alto. A folha moveu-se instantaneamente para outra tigela, deixando para trás miragens. Charles percebeu que sua força finalmente despertou, a bajulação excessiva era supérflua, mas ajudou a conquistar a confiança de seu mestre. Ele agarrou sua folha, que, de repente, voou de uma tigela para outra, o que é bastante estranho para um vento normal. Charles termina a folha e agradece a Andrew pela confiança, mas é induzido, pois não sabe que sua confiança afeta diretamente o despertar das forças de seus subordinados. André ficou assustado com o fato da mesma folha se mover de um lugar para outro sem força conhecida e se deveria ter mais cuidado com o cego. Ele decide terminar a refeição, e o próprio cego brilha como uma flor da lua que acaba de desabrochar sob a luz pálida da lua, sob os auspícios de André. O personagem principal pisa em lajes de pedra em direção aos seus aposentos. Ele ouve um barulho na porta, certamente alguém está trabalhando duro. Sem demonstrar qualquer decência, sem sequer bater à porta, André espia a sala onde decorrem os trabalhos. Ele entra no quarto de EDD e nem avisa. Por outro lado, faz um mapa físico de sua cidade e o faz com muita competência, como o melhor navegador, como se visitasse pessoalmente todos os cantos da cidade. André veio por trás e perguntou o que nosso anão estava fazendo, tão atrevido da parte dele. EDD ficou muito surpreso com a visita do seu mestre, como uma criança brincando com o mapa. Ele está ocupado desenhando um novo mapa topográfico, que o cego Charles pediu por conveniência, e também é bastante assustador como o cego tem sucesso em todos os lugares. Andrew olha com gentileza para o trabalho nada pesado do gnomo, como um pai amoroso olha para seu filho. Andrew pegou o martelo para entregá-lo a EDD, a fim de ajudar de alguma forma. Com um sorriso gentil, ele entrega o martelo nas mãos de seu subordinado, que não o lisonjeia e não o superestima, mas apenas faz seu trabalho direito. EDD espera pelo martelo e estende a mão para que ele termine seu trabalho. Ele continua completando o traçado da cidade e bate nas dunas de algum deserto. Andrew coloca a mão no ombro do gnomo, como fez com Jack. EDD fica chocado com isso, ficou muito assustado com a surpresa com que seu ombro foi agarrado. O personagem principal, silenciosamente, saiu e deixou EDD continuar trabalhando no layout. O gnomo estremeceu de vergonha, algo o oprimiu, ou então sua antiga força despertou, e só ele, sem nenhum interesse próprio, se relaciona com seu mestre. Provavelmente de surpresa ou de doença. Depois de tocar em seu mestre, todos parecem perder todas as forças e começar a cair. As pernas nem aguentam depois de tanta franqueza,
como se por um segundo o coração tivesse sido arrancado do peito. Ele cai e é improvável que alguém o ajude a sair do estado que o mergulhou nesse estado. Ele interrompe a queda com apenas um dedo, o que prova sua destreza. Com os olhos cheios de felicidade, ele recuperou as forças e tornou-se ágil como um macaco, rápido como uma pantera e forte como um alce. A boca cheia de dentes afiados, mas não há nada de terrível em seu sorriso, e até muita gentileza, um anão muito gentil, quando necessário, sanguinário e ágil. Andrew finalmente percebeu que todos ao seu redor estavam se comportando de maneira estranha, apenas EDD permaneceu normal, e só ele não procurou extrair forças do Sr. Andrew. Ele ainda está confiante de que conseguirá se dar bem com todos e fazer amigos. Ele chegou aos seus aposentos, lentamente chegou à porta e estava prestes a entrar. Andrew ouviu a risada de EDD ao longe e se distraiu com isso, talvez fosse estranho por parte do anão. A desesperança de André é conhecida a cada passo, é literalmente impossível cruzar o limiar sem tropeçar. Ele já está voando em direção ao chão, a queda obviamente será dolorosa. Andrew cai sobre o vasto peito de May, ficou muito abalado com tal airbag, não importa onde ele caia, sempre será seu esteio. May imediatamente reagiu à sua queda com preocupação por ele, esperando que ele estivesse bem. O rosto do mestre fica totalmente protegido, nada protege melhor do que os seios de uma menina, incrível. Ele ficou surpreso com o que ela estava fazendo aqui, porque veio aqui e porque ainda estava aqui. Ela, docemente envergonhada, disse que havia trazido as roupas dele, como uma verdadeira mãe cuida do filho. May fez vários conjuntos de roupas para seu mestre ao longo de 6 meses, indicando que ela é um anjo no corpo de um demônio. Ela definitivamente experimentou por muito tempo atrás dele, pois combinava perfeitamente com ele no tamanho e no estilo, também combinava com ele, agora ele combina com o Senhor dos Reis Demônios. Ele está muito feliz que pelo menos alguém cuidou dele, já que ele vive sem os pais há muito tempo e ninguém costurava roupas para ele há tanto tempo. Seus pincéis se entrelaçaram, como no poema mais romântico, o fundo tornou-se cada vez mais quente e seus corações palpitaram. Ela agarrou sua mão com firmeza e pediu para fazer o papel de mãe do mestre, o que foi muito gentil da parte dela. Como um adolescente fofo que nunca falou com uma mulher, só consegue dizer em voz alta o nome dela. A fantasia de May brilhou com novas cores, seu mundo cinza se transformou nas cores mais vivas, ou ela apenas finge e tais sentimentos não lhe são estranhos. Andrew fala sobre sua integridade e já está se elevando aos céus. O cego irrompe abruptamente na sala e quer anunciar alguma coisa, porque não há mais nada para ele fazer aqui. O Bull voou gritando para Charles, pois seu atrevimento não tinha limites, porque eles tiveram um momento assim, e ele até entra sem bater, sem cerimônia. Mas as pessoas comuns se comportam, elas têm emoções, experiências e sentimentos humanos, isso é muito diferente da descrição dos demônios. Andrew está completamente indiferente à forma como Charles entrou e está ansioso para ouvi-lo. Charles pigarreou e começou a falar sobre as novidades que aconteceram desde o almoço. Ele disse que algo aconteceu na entrada da pousada, talvez ele só quisesse tirá-la daqui com mais delicadeza. May e Andrew foram até o chefe da guarda municipal. O chefe senta-se no lugar do mestre no meio da multidão de guarda-costas e anuncia brevemente todas as suas intenções e que uma batalha está planejada. Silenciosamente, ouvem as ordens, aparentemente, não têm a chance de recusar esse trabalho. O patrão é um homem bastante imponente e não tolera recusas, de qualquer forma. May menciona um lenhador que supostamente fugiu com os mercadores e todas as provisões. Além disso, Alex, que adoeceu com tuberculose e pode infectar todos os soldados do quartel, sofrerá muito mais perdas. O cacique não gostou da notícia, mas a determinação era visível em seus olhos, e a ordem era muito importante para ele. Ele ordenou que esquecê-los e que os demais fossem levados para a batalha imediatamente. Jack e Andrew seguiram o chefe e todos os seus guardas com os olhos, sem dizer uma palavra. Todos devem estar fora da cidade ao meio-dia de amanhã e permanecer no quartel. Tal ordem não pode ser violada de forma alguma. O silêncio, aparentemente, é a principal paixão de nossos heróis e escraviza suas mentes, impedindo-os de conectar até mesmo 2 palavras. May desejou boa sorte ao chefe e acenou com a mão em confiança. O chefe e seus guardas quase saíram da estalagem e seus saltos brilham. Andrew entende que desta vez eles realmente têm muitos problemas e não há como escapar disso. Pela cor do manto, pode-se entender que o cego Charles apareceu para eles, e aponta 2 caminhos e não está claro quais. Ele não veio sozinho, mas até levou consigo o anão EDD, oferecendo-se para recolher coisas e sair da cidade. André ordena avançar para o quartel até amanhã, e também de forma tão decisiva quanto um verdadeiro general. May lançou um olhar para seu mestre, seus olhos brilhavam com o brilho de milhares de safiras. Zombie Jack também abriu um buraco no mestre com seu olhar e olhos escuros. O cego não consegue nem olhar, mas obviamente ouviu tudo, então todos estarão defendendo o posto ao meio-dia no quartel. Andrew se senta em sua cadeira e diz que eles passaram muito tempo na pousada, então não há como recuar. Revoltar-se por causa de tal ninharia seria tolo e irrealista. Charles novamente elogia Andrew, chamando-o de clarividente, embora ele possa ser. Ele pede ajuda ao gnomo EDD, com o qual ele, sem hesitar, concorda. May não entende porque não pode estar com eles, porque pode servi-los e ajudar de todas as maneiras possíveis. O cego responde com excessivo atrevimento, ressaltando que ela só poderia ser uma mulher caída para os guerreiros do reino de lá. Ela não gostou dessa arrogância, pois parecia ter sido mergulhada na lama, mas o cego explicou o motivo de sua grosseria dizendo que eles eram seus súditos e deveriam remover obstáculos de seu caminho, e não criar novos. Já está tudo pronto para avançar, resta apenas esperar o amanhã. Andrew cerrou os dedos em punho e pressionou-o contra o rosto,
dando-lhe algum apoio. Todos já estão no quartel, banhados pelo sol dourado. O Sr. Andrew nunca teria pensado que estaria em outro mundo onde teria que lutar pelo reino. Zombie Jack percebeu que eles estavam em apuros e decidiu contar tudo a Andrew. O mesmo ficou assustado com a notícia do morto e abruptamente se volta para ele para interrogá-lo. Por ordem, eles seriam responsáveis apenas pelos alimentos e suprimentos, e o exército deveria se mover na frente, mas nenhum vestígio do exército anterior foi visto. Nada se sabe sobre a guerra e eles são jogados no meio da batalha, como se fossem uma espécie de isca. Alimento bastante sério para a mente de Andrew, talvez na verdade toda essa traição por parte do chefe. EDD chegou instantaneamente em uma das câmaras, aparentemente ele tem algo a relatar. Ele definitivamente tem algo para mostrar, e isso é algo muito ruim para todos. O anão tinha acabado de sair das carroças de comida e encontrou algo e carregou-o na mão. Também foram privados de provisões, de uma verdadeira estrutura, não têm provisões, nem exército, nem informação. Estão sozinhos, como queijo na ratoeira. Alguns dias se passaram e nenhuma notícia, apenas eles e os topos das montanhas, regados pela luz do sol. Os quartéis são cercados por montanhas majestosas, o que lhes confere uma posição geográfica conveniente para a batalha. Jack tem certeza de que algo deve acontecer neste dia e isso pode ter um efeito negativo para todos. O anão prepara o jantar e Jack menciona a localização geográfica do quartel. A posição é muito cómoda para a proteção, pois pode aumentar a sua eficácia estreitando-a, já que o quartel é rodeado por montanhas em ambos os lados, bem como uma fonte de água doce. Jack está lisonjeando descaradamente nosso protagonista novamente, e ele não vai gostar. Andrew não está mais no espírito do atrevimento de Jack, como se fosse cego e não visse como todos querem elogiá-lo, mas não entendesse com que propósito. Ele acha que eles ainda estão ligados pelo fato de o terem protegido de todas as intempéries por muito tempo, e há algo nisso. Sem elogiar seu mestre, não viverá em paz. Ele também observa bem que todas essas vantagens são impossíveis pelo fato de não possuírem um exército principal, mas apenas um conjunto de camponeses em forma de cavalaria. Tendo atacado por lados diferentes, a cavalaria inimiga derrubará facilmente toda a cavalaria aliada, pois eles não têm disciplina. Um cairá, todos cairão. Todo o campo entrará em colapso por dentro apenas por causa do medo dos camponeses, e seu treinamento de combate não será inferior. EDD trouxe uma sopa tenra, perfumada e quente. Aparentemente deu tudo certo e vão servir de isca para o rato entrar na ratoeira. Eles não podem denunciar isso a ninguém, precisam se proteger e, se as condições permitirem, aproveitar a batalha. Quartel solitário, todos neles correm grande perigo. É hora de atacar uma gangue de camponeses famintos e matar todos sem exceção. O guarda de plantão verifica a área, embora ele próprio esteja a um passo de dormir. Apareceu o inimigo, uma espécie de ladrão, seminu com adagas nas mãos e máscara com chifres, que não espera nada, não terá tempo de perceber que foi atacado. O bárbaro agarrou a boca da vítima para que ela morresse silenciosamente e colocou a lâmina no pescoço para atacá-lo rapidamente. A garganta está cortada, o sangue arterial jorrando como uma fonte. Ele não verá mais a luz do sol e não sentirá a brisa fresca da floresta. Os assassinos astuciosamente invadem os aposentos dos camponeses e querem matá-los enquanto dormem para sofrer menos perdas. O cadáver de um camponês esfria gradualmente no chão frio e seu sangue mancha toda a terra ao seu redor. O sangue dos aliados respinga nas câmaras, algo precisa ser feito, caso contrário todos morrerão até a última vítima. O bárbaro já está prescrutando novas presas e quer atacar aquelas que estão ali. Jack acabou por estar certo e de fato os inimigos chegaram hoje e os atacaram. A mão de Jack já está indo em direção ao bárbaro. Ele não sobreviverá, pois Jack, após despertar seus poderes, ficou muito forte. A mão aperta seu pescoço cada vez mais. Ele já está tão morto quanto Jack. É mais terrível que a morte ver um homem morto que te mata antes da morte. Jack agarra seu inimigo com força e o envia ao mundo dos mortos para colocar seu coração na balança. O resto dos bárbaros ouvem os gritos de seu aliado e terão que se juntar a ele para ajudar. Mas eles não têm tempo, uma lâmina passa diante de seus olhos e logo ficarão sem cabeça. O anão ágil EDD mostra sua força e velocidade adquiridas. Um homem morto entra no campo de batalha. Você tem que colocar algumas cabeças sob a lâmina da guilhotina. Jack puxa um cadáver bárbaro de sua câmara como um troféu. Andrew simplesmente sai dos aposentos, percebendo que tudo correu exatamente como eles pensavam. Como um carrasco, ordena implacavelmente que cortem suas cabeças, para não lhes dar uma chance de viver. A flecha de fogo dispara e se prepara para atingir o inimigo. Uma flecha, como um cometa, desce e pode ceifar muitas vidas ou realizar um desejo, tal analogia, tudo ou nada. Os cavalos batem os cascos no chão de pedra e correm em direção ao acampamento. Os ladrões já estão em seu encalço e preparam um ataque em grande escala a todo o acampamento. O quartel já está próximo e os bárbaros na entrada provavelmente não serão muito bons para todos após tal ataque. Jack e EDD se esconderam atrás das câmaras, preparando um ataque para a cavalaria restante. O plano do cacique foi esclarecido, são iscas e reforços devem chegar em breve. André está determinado, porque entende que existe uma recompensa e mérito militar para as cabeças dos bárbaros, e quer colocar mais cabeças de bárbaros no saco. O anão já reconheceu completamente seu mestre, pois seu coração é verdadeiramente sinistro. O bárbaro notou nossos heróis e imediatamente decidiu atacá-los.
O bárbaro cavalga com toda a sua velocidade e prepara ameaçadoramente sua enorme massa para um ataque. Jack ficou diante de Andrew e preparou uma defesa para ele e nunca permitiria que seu mestre se machucasse. EDD também está se preparando para atacar, pois quanto mais matarem hoje, mais recompensas receberão. O anão ágil rapidamente se encontrou na zona fraca do inimigo e está pronto para atacá-lo no mesmo segundo. O bárbaro não esperava tanta velocidade e só pode observar como será cortado em pequenos pedaços. Diante de seus olhos é possível ver o brilho do ataque de EDD, ele nem tem tempo de fugir do ataque repentino do anão. Houve um corte profundo no pescoço, que não permitiria a sobrevivência. Às vezes um doce e gentil, e às vezes um anão, aterrorizante e assustador até o coração parar. Olhos como crateras lunares, de onde saiu toda a alma e só restou o vazio. O bárbaro deitou a cabeça no corpo de um cavalo valente e morreu, sem deixar nada de si. O garanhão gritou com toda a força de raiva e claramente quer vingar seu mestre. O cavalo dirigiu-se a Jack para derrubá-lo no chão. Os olhos do morto brilharam com uma chama vermelha. Neles você pode ver o reflexo da morte em um capuz preto. Suas mãos estavam cobertas de magia vermelho-sangue, como se Jack manipulasse o sangue. Um punho é direcionado ao cavalo, que Jack controla como um dispositivo não tripulado. Esses punhos devem coçar muito quando querem bater em alguém até virar polpa. A velocidade de tal ataque pode ser igual à velocidade do relâmpago e isso o torna muito mais perigoso. A cara do cavalo perdeu a forma original, os dentes caíram das gengivas e não sobrou nada para ele se deitar no chão. O garanhão caiu sozinho e deixou cair seu dono, seu objetivo nunca foi alcançado. Jack agarrou o ladrão pelo pescoço para acabar com ele e não lhe dar chance de se levantar. Ele colocou o bárbaro no chão e André preparou sua lâmina como um carrasco. Jack convoca seu mestre para cortar a cabeça de um bárbaro desumano. Andrew balança sua lâmina e prepara um forte ataque cortante. Ele acabou com seu inimigo, embora estivesse imobilizado. Na guerra deve haver orgulho e misericórdia, seja você ou você. A lâmina goteja sangue escarlate que corria nas veias de um ladino subdesenvolvido. Andrew limpa o sangue do rosto como um verdadeiro assassino. Nosso personagem principal cresceu e não perdeu o medo do sangue, o medo do assassinato, e agora a vida de outra pessoa valor e mérito militar para ele.